Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Saca Só a História mais uma vez, onde a gente mostra que conhecer o passado é a melhor maneira de entender o presente e mudar o futuro. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre algo que a história tradicional muitas vezes esconde ou simplesmente ignora: o papel essencial das mulheres na construção do Brasil. E olha, não estamos falando de mulheres com papéis coadjuvantes, não. São protagonistas que mudaram o rumo da política, da ciência, das lutas sociais e da vida de milhões de brasileiros. Vamos conhecer 5 brasileiras que se destacaram em diferentes séculos e áreas, da luta contra a escravidão até os direitos das crianças, do campo de batalha ao parlamento. Mulheres que enfrentaram preconceitos, violência, silenciamento e que mesmo assim deixaram um legado gigante. Então, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha com aquela pessoa que precisa conhecer essas histórias, porque hoje o Brasil vai te surpreender com o poder de 5 mulheres que não aceitaram o mundo como ele era. Então se prepara e saca só a história. Vamos começar no século XVII, em pleno Brasil colonial. A escravidão era o pilar da economia, e negros africanos eram capturados e trazidos à força para trabalhar em lavouras e engenhos. Mas nem todos aceitaram passivamente essa opressão. E entre os mais corajosos estava Dandara dos Palmares. Dandara foi uma das líderes do Quilombo dos Palmares, o maior e mais duradouro quilombo da história do Brasil, situado na atual região de Alagoas. Era um refúgio para negros fugidos da escravidão, indígenas perseguidos e até brancos pobres. Muita gente conhece Zumbi dos Palmares, mas a história de Dandara ficou por séculos apagada. E não por acaso. Mulheres negras líderes militares não cabiam na narrativa dominante. Dandara era uma estrategista militar, guerreira e articuladora política. Participava diretamente das decisões de guerra e das estratégias de defesa do Quilombo contra as forças coloniais portuguesas. Lutava também contra qualquer tentativa de acordo que envolvesse a permanência da escravidão para parte da população quilombola, posição que colocava, muitas vezes, em confronto com outros líderes. Mas seu fim é tão épico quanto sua vida. Ao ser capturada, Dandara preferiu se jogar de um penhasco a ser escravizada novamente. Ela morreu como viveu, livre. Dandara virou símbolo do feminismo negro e hoje dá nome a ruas, escolas, coletivos e movimentos em todo o Brasil, mas ainda não foi oficialmente reconhecida como heroína nacional, e a luta por isso continua. Bom, estamos agora em 1822. Enquanto Dom Pedro declarava a independência do Brasil, as verdadeiras batalhas da independência aconteciam na Bahia, onde tropas leais à coroa portuguesa enfrentavam as forças brasileiras. No meio dessa guerra surge uma figura improvável, Maria Quitéria de Jesus, uma jovem baiana que fez história. Filha de um fazendeiro, Maria Quitéria queria se alistar para defender a pátria. Isso sim é uma patriota, hein? Mas por ser mulher, foi impedida. Decidida, ela fugiu de casa, cortou o cabelo, pegou roupas do cunhado e se alistou no exército disfarçada de homem. Durante os combates, demonstrou coragem e precisão com as armas. Quando sua verdadeira identidade foi descoberta, ela não foi punida. Pelo contrário, foi mantida no exército e promovida ao posto de alferes, algo inédito para uma mulher naquela época. Ela participou da campanha militar da Bahia, sendo fundamental para a vitória contra os portugueses. Ao final da guerra, foi condecorada com a Ordem Imperial do Cruzeiro por Dom Pedro I, a mais alta honraria militar da época. Mesmo assim,
Maria Quitéria terminou sua vida no esquecimento e na pobreza. Não teve pensão militar e nem apoio do Estado. Em 1996, foi oficialmente reconhecida como patrona do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro. Mas até hoje, sua história ainda é pouco contada nas escolas. Você já ouviu falar do movimento sufragista, certo? Mas sabia que o Brasil teve uma das maiores líderes desse movimento no mundo? O nome dela é Berta Lutz, e sua história é simplesmente inspiradora. Berta era filha de um médico pioneiro e de uma enfermeira inglesa, e estudou biologia na Universidade de Sorbonne, em Paris. Ao voltar ao Brasil, passou em um concurso e se tornou cientista no Museu Nacional, especialista em anfíbios. Mas a sua verdadeira luta foi pelos direitos das mulheres. Em 1919, fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que passou a pressionar o Congresso pela garantia do voto feminino. Berta discursava em praças, escrevia jornais, organizava congressos e nos bastidores fazia pressão política. A vitória veio em 1932, quando o colégio eleitoral passou a permitir o voto feminino. Mas Berta sabia que isso não bastava. Era preciso ocupar os espaços do poder. Em 1936, foi eleita deputada federal. Durante seu mandato, apresentou projetos voltados para a igualdade de direitos trabalhistas, proteção à maternidade, acesso à educação e valorização da ciência. Ela também participou da Conferência de Fundação da ONU em 1945, lutando para garantir que o texto da Carta das Nações Unidas incluísse explicitamente a igualdade entre homens e mulheres. Graças à sua atuação, esse trecho foi mantido no texto final. Berta Lutz enfrentou o machismo, inclusive dentro do movimento feminista, onde muitas vezes era acusada de ser radical demais, por defender que mulheres ocupassem todos os espaços da política e da ciência. No início da década de 1980, uma mulher cearense sofreu 2 tentativas de feminicídio por parte do próprio marido. A primeira com um tiro que a deixou paraplégica. A segunda por tentativa de eletrocução. Essa mulher era Maria da Penha Maia Fernandes, e sua luta pessoal virou política pública no Brasil. O agressor, professor universitário e pai das filhas dela, ficou em liberdade por quase 2 décadas, apesar das provas e testemunhos. Maria da Penha, inconformada, levou o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que condenou o Brasil por negligência e omissão diante da violência doméstica. O caso teve repercussão internacional e forçou o governo brasileiro a reagir. Em 2006, foi sancionada a Lei número 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, considerada uma das legislações mais avançadas do mundo no combate à violência doméstica e familiar. A lei prevê medidas protetivas, punições mais severas, criação de delegacias da mulher, casas de abrigo e políticas públicas específicas. Em 2012, Maria da Penha foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz e até hoje atua como ativista em organizações que lutam pelo direito das mulheres. E você sabia que a cada 4 minutos uma mulher é agredida no Brasil? A luta de Maria da Penha salvou e continua salvando vidas. Zilda Arnes nasceu em Forquilinha, Santa Catarina, em 1934. Irmã de Dom Paulo Evaristo Arnes, teve uma trajetória marcada por fé, ciência e solidariedade. Formou-se médica pediatra e sanitarista, e ao ver as estatísticas alarmantes da mortalidade infantil no Brasil, especialmente nas regiões mais pobres, decidiu que não bastava atender crianças doentes. Era preciso prevenir a doença e capacitar as famílias. Em 1983, fundou a Pastoral da Criança, ligada à Igreja Católica com o apoio da CNBB.
Seu método era simples, eficiente e revolucionário: capacitar líderes comunitárias para acompanhar gestantes, ensinar o preparo do soro caseiro, promover nutrição adequada, incentivar o aleitamento materno e monitorar o desenvolvimento das crianças. O impacto foi imenso. A mortalidade infantil caiu drasticamente nas regiões atendidas. Estima-se que as ações da pastoral tenham beneficiado mais de 1.900.000 crianças e gestantes em 26 países. Zilda Arnes foi reconhecida internacionalmente, recebendo prêmios da ONU, da OMS e de várias universidades. Mas sua trajetória teve um fim trágico. Ela morreu em 2010, durante o terremoto no Haiti, enquanto participava de uma missão humanitária. Em 2011, o governo brasileiro criou o Prêmio Zilda Arnes, concedido a ações exemplares na promoção dos direitos das crianças e dos idosos. Bem, essas 5 mulheres não mudaram o Brasil sozinhas, mas sem elas o país com certeza teria seguido um caminho muito mais injusto, desigual e cruel. Dandara, Maria Quitéria, Berta Lutz, Maria da Penha e Zilda Arnes são nomes que deveriam estar em todas as provas, livros e placas de rua, e principalmente na memória coletiva do brasileiro. E se hoje a gente pode votar, se defender, ser tratado com dignidade, viver mais e melhor, é porque elas abriram caminhos com coragem e sacrifício. Então, se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com alguém, comenta aqui quais são as mulheres da sua vida que também mudam o mundo todo dia. Porque aqui a gente conta a história de quem não aceita ser esquecido. Até a próxima!